A nossa saudação aos telespectadores da TVL. Nós estamos iniciando pela nossa TV Legislativa o debate, o TVL Debate, é um programa apresentado toda semana e que traz pessoas convidadas, personalidades, vereadores, sempre escolhendo um assunto de interesse da comunidade. Porque a Câmara de Vereadores de Blumenau é na Câmara que chegam todos os problemas que afetam a comunidade blumenauense. Por isso é que esse TVL Debates de hoje é o TVL que vai tratar de um assunto realmente muito sério na cidade de Blumenau, isso a nível de Santa Catarina e do Brasil, mas vamos tratar especificamente pelo fato da Câmara de Vereadores no seu TVL Debate, Câmara de Vereadores de Blumenau. Vão participar deste debate sobre segurança na cidade de Blumenau os vereadores Célio Schollenberg, do PPS, o presidente da Câmara de Vereadores de Blumenau, vereador Rufino Saiber, do PMDB, o vice-presidente da Câmara de Vereadores, vereador e policial, velho policial, Nagel Marinho, do PFL, e foi convidado o vereador Erlédio Pering também para participar deste debate, representando o PT. Nós estamos iniciando o debate, se ele chegar ao longo do debate também participará. Como convidados, o comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar de Blumenau, o tenente-coronel Celso Dorian de Oliveira, e o delegado regional de Blumenau, doutor Paulo Queires. Na Câmara de Vereadores de Blumenau, os vereadores constantemente têm debatido esse problema de segurança. Pronunciamentos, inclusive está sendo marcada uma audiência pública na Câmara de Vereadores para tratar efetivamente do problema de segurança em Blumenau, e nós vamos num debate franco hoje, ver o que dá para fazer, quais são as sugestões, e estão aqui exatamente aqueles que podem falar sobre essa situação na cidade de Blumenau. É claro, para debatermos segurança, a mesa de debates deveria ser maior. Outros segmentos da sociedade também deveriam ser convidados, mas o espaço efetivamente é pequeno. Mas por isso, nós trouxemos como convidados o representante da Polícia Militar e o representante da Polícia Civil. Eu começo esse debate conversando com o presidente da Câmara de Vereadores de Blumenau, vereador Rufino Saiber. Presidente, a Câmara está preparando uma ampla audiência, convidando autoridades para levarmos efetivamente para o plenário da Câmara esse debate aqui ampliado. Já tem data marcada e o que levou a Câmara de Vereadores de Blumenau a promover essa audiência pública. Prazer em recebê-lo aqui. Primeiro quero cumprimentar os telespectadores e a você, Sestrem, agradecer este convite de poder estar aqui com a Polícia Civil, Polícia Militar e os colegas vereadores. Como você já falou, que na Câmara vem todas as reivindicações, os acontecimentos do nosso município, as reclamações, elas batem lá na Câmara. E essa não foi diferente. Então, de tantas reclamações referente à segurança, e nós sabemos dos nossos colegas da polícia que a falta de efetivos é notória. E também, como já é conhecimento de todos, o espaço físico do nosso presídio regional. Então, nós temos esta audiência marcada para dia 10 de abril, início 15 horas, na Câmara de Vereadores, onde nós vamos convidar o governador do Estado, o secretário de Segurança Pública do Estado, também o comandante-geral da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, os prefeitos de toda a região metropolitana, logicamente o nosso prefeito municipal, a CIB, CDL de todas as cidades e também os nossos conselhos de segurança. Então nós vamos discutir e a sociedade em geral está convidada. Então nós queremos
ainda que também fazer o convite para toda a sociedade blumenauense que se interessa a discutir juntamente com as autoridades de toda a segurança, junto com os vereadores, junto com os prefeitos da região, para nós termos então talvez um entendimento de nós podermos ter mais efetivos para a nossa região, não só Blumenau. Por isso que nós estamos convidando toda a região metropolitana e convidarmos os prefeitos da região. Então nós queremos mais efetivos para toda a nossa região. E aí vem a questão do presídio, que ele é regional. Muito bem. Vereador Célio Schollenberg, Vossa Excelência pediu recentemente na Câmara até a instalação de câmeras de vigilância 24 horas em determinados pontos da cidade. Foi de Vossa Excelência a reivindicação. Por que, hein, vereador? Prazer em tê-lo aqui conosco também nesse debate. Também é um prazer estar mais uma vez aqui no TV Debate, TVL Debate. E nossos cumprimentos ao Tenente Comandante Celso, ao Paulo Queires, delegado, companheiro Nagel Marinho, presidente do Rufino Zaibe. A nossa preocupação naquela oportunidade, ela se deu devido a um debate ocorrido na sede da Associação Blumenauense dos Deficientes Físicos, a BLUDEF, onde nós discutíamos os problemas de segurança dos terminais urbanos. E o comandante nos colocava da possibilidade de se instalar câmaras de segurança na Rua 15. Daí surgiu a ideia de nós levarmos também para os terminais urbanos essas câmaras para fazer vigilância eletrônica 24 horas nos terminais urbanos. Daí enviamos um requerimento ao secretário de Segurança Pública para que ele já implemente também esse nosso pedido aqui da nossa cidade para trazer a segurança pública nos terminais urbanos através da vigilância eletrônica. Na sua visão, vereador, a responsabilidade da segurança no município é de quem? Sem dúvida é do Estado. Conforme preconiza a Constituição Federal, nós temos essa convicção. Blumenau já dá sua contribuição arrecadando através do Furibompom POC, conseguindo equipar a nossa segurança pública, o Corpo de Bombeiro, a Polícia Civil, e nós aqui já temos uma carga tributária maior do que a maioria dos municípios, porque nós temos aqui essa taxa instituída no nosso município e que nós poderíamos ter um efetivo muito maior devido a essa contrapartida que o município já dá. O nosso efetivo aqui é muito pequeno, o comandante nos colocava na reunião lá na BLUDEF que são 245 policiais, o contingente de 45 homens e mulheres, e 30% desse pessoal está dentro das repartições prestando serviço burocrático e são pessoas que deveriam estar na rua. Esse modelo de polícia nós deveríamos mudar e colocar dentro das repartições pessoas civis ou então estagiários universitários, esse segmento de profissionais, para que efetivamente o trabalhador que está na Polícia Militar ele esteja na rua, fazendo prevenção, fazendo segurança. Vereador Nagel Marinho, não só o vereador Nagel Marinho, a presença de Vossa Excelência também nesse debate é pela sua experiência como um dos mais antigos policiais do estado de Santa Catarina. O que dá para fazer, hein, vereador? Para tentar diminuir esse índice e dar mais segurança ao povo, dentro da sua visão e da sua experiência. Bom, prazer em ter boa aqui tarde, conosco. Cumprimento todos da mesa, telespectador que diariamente nos assiste por esse grande veículo de comunicação que é a TVL. É só acabar com a demagogia. Só isso, mais nada. O ponto nevrálgico ninguém falou ainda. Eu entendo segurança, o vereador Célio e o meu presidente, eu desafio sempre na Câmara. Alguém falar sobre segurança pública? Nós temos de falar a mesma língua. Quem entende segurança pública? Eu vejo reuniões constantes de grupo. Não adianta, é só demagogia, é só teoria, cadê a prática? A prática é a Polícia Militar, a Polícia Civil.
Você eu sempre digo, seu estranho, pelo amor de Deus, enquanto a sociedade não estender a mão e der um voto de credibilidade para os setores de segurança, ora, a ponto desse comissário de polícia, no estilo do seu dever, prevaricar, estou cometendo um crime. Porque eu sei que lá na frente eu não vou ter apoio, não do meu superior. A polícia hoje, eu falo polícia civil, os policiais prevaricam. Mas por que tem que prevaricar? Ora, seu estranho, não é o preso hoje em dia, é as condições de conduzir ele. Chega no fórum, é um problema. No fórum sempre o policial é acusado. E aquele cretino, aquele lixo da sociedade, fica como inocente, participa como inocente no desenrolar do processo. Lá eles tentam desmoralizar o preso, que não podemos revidar. Nós precisamos sim se reunir com o Poder Judiciário, a promotoria pública. Eles têm que dar um voto de credibilidade para nós da polícia. Porque vocês têm, pelo amor de Deus. Você sabe que eu sou crítico, você é crítico, toda a vida é crítico. Quando se toma conhecimento, vocês têm, que a nível Brasil já existe leasing para venda de armas, para aluguéis de armas. Veja você aqui, vocês têm. É bom que a autoridade que deve estar essa hora me assistindo aí, ó, Poder Judiciário, pode ser quem for. Veja só, vocês têm. Para contornar as dificuldades, João, um cidadão aí, um vagabundo, acobertado pela sociedade, no sucesso da sociedade, montou um sistema de empréstimo de armas. Terminado o serviço, os usuários devolvem as pistolas, fuzis, metralhadores e pagam a João 20% do valor do assalto, que pode ser parcelado em 3 ou 4 vezes. Então, isso é Brasil. Isso é Brasil. Temos que se unir, temos que dar mão, nós precisamos de apoio, pelo amor de Deus. Essa noite a possibilidade de aprender um cidadão lá em flagrante, ó. Fizemos umas ocorrências, saber que não tem lugar no presídio, furtou lá um litro de uísque. Fizemos procedimentos legais. E fizemos um inquérito policial. Quem sabe-se perfeitamente que ele é valor mínimo, a importância do produto, e vai ser liberado. E nós ficamos desmoralizados. E podemos morrer. Esse monstro sai da justiça e procura matar um dos policiais, ou civil ou militar. Aqui, ó. Se me permitisse uma parte, vereador, essa revolta que o companheiro Nagel tem manifestado... Não, você incentiva aí o MST, esse vagabundo aí, vive saqueando, roubando, fazendo o diabo aí, ó, incentivado pela religião católica aí, ó. Começa aí, revolta vocês. Você não deixa eu falar. Não. Deixa eu falar que daí você vai entender o meu raciocínio. A revolta, quando eu digo do policial de segurança, da polícia militar, nós somos vítimas, pelo amor de Deus. São vítimas, exatamente. Agora você deixou eu falar, eu vou concluir. O Código Penal brasileiro está atrasado. Vamos falar em Código Penal agora. Um advogado, ele tem várias instâncias para recorrer, para tirar o bandido marginal da cadeia, para tirar o corrupto da cadeia. O Código Penal é atrasado. O nosso sistema de punição do cidadão infrator, ele contempla a marginalidade, ele contempla a corrupção. Então ele contempla a insegurança. Presos, tá? Isso que nos revolta. Tinha que se preocupar com as vítimas que são molestadas, têm os seus bens roubados, dilacerados, mato, mas fizeram a 7ª conferência da Secretaria de Justiça para tratar do preso. Como tratar o preso? A Justiça, a Polícia Civil, Militar, nós temos presos para vir para a delegacia. Se eles vêm, porque eles cometem o ato despenal. E nós cumprimos a lei, tem que fazer os procedimentos legais. Ora, gastemos milhares de reais para os 7.000 corpos para tratar simplesmente o tratamento do preso. Melhor do que o setor de segurança trata para esse estranho. O soldado, coitado, o comissário são molestados, a gente não tenta revidar para não se incomodar, ó. Eles são donos da situação, seu estranho. A sociedade tem que se manifestar, ó. É obrigado a se manifestar, ó. Já tem que se manifestar agora, nas urnas, em outubro, porque os nossos representantes em Brasília não fizeram a reforma penal.
começaram o Código Civil, Olha, Brasil fizeram a tem crise reforma. de arma. Não faz uma legislação. Vamos entrar também nesse detalhe. Nós temos que chegar lá, vocês têm para o Não povo adianta poder demagogia, entender não isso. adianta demagogia, fazer reunião de quem não entende segurança pública. Quem tem segurança pública é a polícia que vive na rua, a polícia militar, a polícia civil, A lei protege juízes, bandido. promotores. Essa lei que tem aí, a benevolente que tem aí no ANIL Brasil, que só favorece o preso. O policial militar faz 1000, o civil 1000 diligências com êxito. Um simples licezinho, toda a imprensa falada, escrita, ilusionada, procura se denegrir a imagem. Coronel, Tenente Coronel Celso de Oliveira vai falar agora a Polícia Militar, depois fala também a Polícia Civil. A Polícia Militar, qual é a situação da Polícia Militar em Blumenau, em termos de efetivo? O que realmente está acontecendo? O que a Polícia Militar está fazendo? O que a Polícia Militar precisa de apoio para realizar o seu trabalho, para dar mais tranquilidade à população? Prazer em recebê-lo aqui, Coronel. Prazer é todo meu, ser estranho, estar aqui na TVL Debate, repassando informações e debatendo assuntos de segurança, que hoje é a tônica em todo o Brasil. Prazer muito grande estar aqui compondo a mesa juntamente com o vereador Célio, nosso amigo Rufino, o vereador Nagel e o Paulo Queires, que é um companheiro aí Temos trocado muitas informações a respeito de segurança pública. Inicialmente eu gostaria de corrigir um dado que o vereador Célio repassou, que na realidade nós temos hoje no batalhão em torno de 245 a 260 policiais, mas porque há trocas, o policial fica ausentado um tempo, mas nós temos aí um número aproximadamente de 260 homens hoje no batalhão. E não temos 30% no trabalho burocrático. Porque o que acontece? Hoje, se nós fizermos um levantamento rápido, eu tenho praticamente 40 policiais que eu não posso disponibilizar para atividade de prevenção. Por quê? Porque eles estão cuidando de preso no presídio, estão no CIP, cuidando de menores infratores, e estão fazendo guarda de presos nos hospitais. Diariamente nós temos cerca de acompanhando o preso ao fórum, né? Acompanhando, e sem contar a escolta policial. Certo. Ou recambiando o preso daqui para Chapecó, para Florianópolis, de todos os presídios. Isso é tudo, cai tudo para a Polícia Militar, Tudo Polícia Militar. E a guarda do preso, um exemplo claro, a guarda do preso. O preso disse que está com mal-estar, vai para o hospital. Chegou no hospital, nós temos que colocar uma vigilância 24 horas na porta do quarto do preso. Para cada vigilância 24 horas, são 4 policiais que disponibilizam, porque eles têm as escalas de serviço, rotatividades. No presídio, eu tenho aproximadamente 23 a 24 policiais que só fazem guarda de preso no presídio. No CIP, eu tenho hoje ainda, porque nós tivemos que retirar um policial e fazer uma escala de 12 horas. Eu também tenho lá 4 policiais permanentemente, com mais um sempre que dá aí uma dispensa, uma férias, alguma coisa, é 5 policiais. Nós temos aproximadamente 40 policiais cuidando de 3 estabelecimentos: presídio, CIP e hospitais. Então aí eu já fico com os 30% aí, quase que o vereador está. Mas a nossa parte administrativa é bastante enxuta. Hoje nós não temos mais do que 20 policiais na área administrativa, tocando a parte administrativa. Nós estamos descentralizando o policiamento todo numa nova dinâmica, que é o policiamento comunitário. E aí sim, eu digo o seguinte: nós estamos praticamente sozinhos. Agora sim, nós estamos buscando o apoio da sociedade para, junto conosco, programarmos as atuações da polícia focado à realidade de cada região. Nós estamos descentralizando o meio, descentralizando a parte operacional, descentralizando o comando, para que não seja tudo canalizado ao batalhão, mas seja canalizado direto na ponte, nas nossas bases operacionais, ou mesmo nos subsetores que nós estamos criando. Por quê? Porque hoje, a tônica que se diz, não, falta efetivo. Eu até concordo com o vereador que ainda o efetivo é um problema sério. Mas eu digo mais claro do que o efetivo, seria o seguinte: a falta de impunidade. Se hoje dessemos para nós e para a Polícia Civil, olha, vocês têm a autonomia e a liberdade de recolher todos os delinquentes aqui de Blumenau. E essas pessoas não vão voltar mais para a rua.
eu te garanto que em um ano nós não teríamos mais incômodo aqui em Blumenau, porque nós sabemos aonde estão os menores, aonde estão os vagabundos da cidade, onde são os pontos de droga, onde são os pontos de tráfico, onde são os pontos de desmanche. Basta nós recolhermos, em 30 dias nós limpamos a cidade. O que acontece? O policial, ele prende hoje, ele está terminando de preencher a ficha na delegacia, o preso já sai abanando para ele. Esse é o sistema que está aí. Então eu digo que hoje não é o problema de efetivo, é o sistema que está falido. O sistema está falido. E o policial, nós estamos injetando cada vez mais treinamento, ânimo no policial. Mas está chegando um ponto que o policial está começando a se desmotivar. Mas temos que discutir. Porque o que ele está acontecendo? Ele está vendo que a ação dele toda, que ele colocou em risco a própria vida, em questão de minutos, o marginal que ele levou para a delegacia, que muitas das vezes os nossos companheiros da Polícia Civil não têm o arcabouço jurídico e a forma legal para mantê-los lá, são obrigados a dar a soltura para ele. Ele sai e até ameaça o policial, ameaça a integridade física da família do policial. Então, qual é o papel do policial hoje? O papel do policial nosso, eu considero como da mesma avalia como tem um gari numa cidade. Ele faz a limpeza das ruas, tá? Mas aonde depositar? Nós temos ocorrências que a nossa guarnição fica envolvida 3 horas sem saber para quem entregar a pessoa. Hoje o alcoólatra, há uma recomendação até da secretaria que não se leva alcoólatra mais para a delegacia. Nós não temos uma casa de tratamento de alcoolismo, não temos uma casa de tratamento de drogados. O CIP é realmente incipiente, porque 6 vagas para a região toda vamos bem claro nisso aí. E como disse o Najal Marinho, eu acho que tem toda a razão. Tem muita demagogia, tem muita gente falando besteira. Eu acho que nós temos que colocar os pés no chão, todo o sistema de segurança que começa. Eu não sei se hoje nós somos o início ou somos o término. Tá? Quando nós somos no início da ação, é porque o nosso serviço vai decorrer até chegar no sistema prisional. Tá? Que passa pela Polícia Civil, passa pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário e vai terminar no sistema penal. Ou nós somos, aí no caso, o final da ação. Que quando o setor de ação social ou a secretaria ser criada e não dá conta do tratamento dos menores aqui na cidade, o CIP não tem condição de manter o menor infrator lá. Tá? Daí nós somos o final da ação, porque daí nós vamos ter que recolher ele de novo e começar toda a ação de novo. Então é um problema seríssimo. Hoje eu vejo de grande valia a participação da sociedade, como diz o nosso amigo Rufinos aqui, a sociedade organizada em bairro, os conselhos comunitários, os conselhos de segurança que nós vamos formar agora junto com os conselhos comunitários, os organismos que fazem, e nesse papel está a nossa Câmara de Vereadores, tem um papel preponderante. Tem que discutir e buscar ação, porque nós da Polícia Militar e da Polícia Civil, nós estamos fazendo o nosso papel. Mas, infelizmente, o nosso papel está sendo desfeito e está se esvaindo nos nossos dedos a nossa ação. Então, é preocupante, realmente. Quer dizer que o senhor acha que o efetivo... Se nós tivéssemos uma lei hoje forte, o efetivo seria tranquilamente suficiente. O equipamento hoje colocado à disposição da Polícia Militar também é satisfatório? O que aconteceu em Nova York e o que aconteceu em Londres, com a tolerância zero? A lei era forte. O policial londrino anda desarmado. Mas a lei é forte. A pessoa sabe que cometeu, ele vai para a prisão e não sai de lá. Ou ele vai para cumprir um trabalho forçado, que hoje, como disse hoje uma mãe, quando nós tivemos ali numa reunião com um grupo de mães do Colégio Sagrada Família que tiveram lá no quartel. E uma delas é educadora. Ela disse, olha, coronel, o Conselho Tutelar levou menores na minha escola para eles fazerem um trabalho socioeducativo. Nós colocamos eles para ajudar as merendeiras e para ajudar as faxineiras, para limpar banheiro, para fazer... Não pode, porque isso aí é expor a um vexame. Tá? Então, constrangimento é legal. O constrangimento é... Mas, porra, daí... Então, quer dizer, eles podem abusar, eles podem saquear, eles podem matar. Isso aí não é constrangimento para nós, é constrangimento para eles. Tá? Os direitos humanos estão muito deturpados em termos de Brasil. Os direitos humanos lá fora não metem o bico. Aqui os direitos humanos, ele está para defender a marginalidade, a ação marginal. A ação da polícia, eles não vão verificar a pessoa que foi assaltada, qual o trauma que ela teve, qual o tratamento que ela necessita, o que se pode fazer para auxiliar. Desculpa, comandante, é um discurso falso, fácil de fazer esse. É um discurso. Eu discuto com o senhor, que é uma autoridade.
na área do policiamento, da segurança de Mas direitos humanos atrapalham nós, Sérgio, pelo amor de Deus. O que eu quero colocar, Nagel, que nós não podemos achar desculpas para a concentração de riqueza, para a má distribuição da riqueza, que gera violência, para um pai que não consegue um emprego, que fica na fila do emprego 1 ano para conseguir seu próximo emprego, que tem um filho passando fome dentro de casa. Nós temos que discutir o sistema e não discutir partes do sistema. O problema da juventude e da infância é uma parte do sistema. Mas eu E concordo nós não plenamente podemos consigo. culpar uma parte do sistema. Eu concordo plenamente, mas só que esse trabalho da razão do porquê que gerou a criminalidade não é nosso. É do trabalho de uma Secretaria de Ação Social, é o empenho dos poderes, quem tem para criar empregos. O nosso nós tratamos lá no final da ponta, é com o infrator, é com a pessoa que está perturbando, a pessoa que não está incomodando. São essas pessoas que nós tratamos. Então, todo esse trabalho, como o senhor está dizendo, eu acho que é de grande valia, mas daí o direcionamento não é para nós. Eu acho que o direcionamento, daí esse debate teria que colocar com os prefeitos da região, teria que colocar com políticos, com empresários, porque quem gera emprego, quem gera melhoria, são essas pessoas. E outra coisa, o desagregamento familiar está gerando tudo isso. Tem pais hoje que não aceitam mais nem o filho em casa, tá? E não, tem carros nossos da polícia que prendem, fazem abordagem. O que está fazendo? Não, estou fazendo tal coisa aqui, tá. Então nós vamos levar em casa. Entrega para o pai. O pai não quer nem saber desse cara aqui em casa. Pode voltar para a rua. Aliás, eu vi um depoimento impressionante numa entrevista agora que nós já vamos conversar com o Dr. Paulo Queiroz. Depois eu até quero falar de um depoimento, uma entrevista que o pai daquele adolescente que matou o professor universitário aqui, o depoimento dele numa entrevista me deixou impressionado. Ele ligou dizendo, olha, veio o advogado aqui, me procurar, ver se eu precisava de advogado, não aceito, não pago advogado e quero, usou até uma expressão muito forte, eu quero que ele morra na cadeia. Quer dizer, está acontecendo isso. Doutor Paulo Queiroz, o delegado regional. E a Polícia Civil? Posicionamento da Polícia Civil, o que dá para fazer, o que está sendo feito, o que realmente precisamos a nível de segurança, Polícia Civil? Boa tarde, Rodolfo Sistem. Boa tarde aos componentes da mesa, ao meu companheiro de trabalho, o vereador Nagel Marinho, comissário de polícia, coronel Celso, presidente Rufino Saib, vereador Célio. Realmente, veja você, nesse pouco tempo em que nós conversamos, quanto já foi discutido, quanto foi debatido. A Polícia Civil tem cumprido, e isso eu tenho dito a todo momento, ela tem cumprido a lei. E a própria população que cobra da polícia uma ação enérgica no cumprimento do seu dever e no cumprimento da lei, não entende quando a própria polícia cumpre a lei. O exemplo disso, o próprio coronel acabou de colocar, quando ele disse que conduz um cidadão à delegacia de polícia, enquanto está preenchendo a ficha, fazendo a burocracia administrativa, esse cidadão já está sendo liberado em seguida. Por quê? Porque a lei que está em vigor não permite que esse cidadão fique segregado. O que existe e precisa ser modificado são uma série de conceitos. Quando o vereador Célio disse que tem que mudar o sistema, realmente tem. Porque o que está acontecendo? Nós temos um problema social seríssimo a nível de país. E aí, quais são os enfoques que estão sendo dados? O problema está na polícia, o problema está na segurança pública. É muito fácil cobrar de nós. É muito fácil cobrar de nós. Em todas as discussões que aconteceram até agora, em momento algum, ouviu-se falar, por exemplo, de tomar o exemplo da cidade de Blumenau quando criou o Fundo Municipal de Reaparelhamento, Funrebom Pompoc. Por que não se cria um fundo nacional? E aí vão dizer assim, mas vamos criar mais uma taxa, mais um imposto, mais uma cobrança? Mas por que não se destina uma verba específica dentro do orçamento da União para investimento na segurança pública? Todo mundo fala, olha, o policial tem que respeitar, o policial tem que ser prestativo. Concordo em número, gênero e grau. Agora, esse mesmo policial que tem que ser respeitador e prestativo, não tem apoio nenhum da sociedade. Esse mesmo policial, que os exemplos que nós temos aí, por exemplo, como aconteceu no estado de São Paulo, onde fizeram uma batida policial com mais de 1000 policiais civis,
O que aconteceu no início do dia seguinte? A delegacia foi metralhada, jogaram granadas, enfim, policiais que foram feridos. E acontece alguma coisa? Não acontece. Por quê? Porque o sistema, como próprio falou o Coronel Celso, está falido. Há a necessidade de modificação da legislação que está em vigor. A polícia tem que ser respeitada? Tem, mas pelo serviço que ela presta, não pelo medo, não pela força. No entanto, é preciso saber o quê? Que o cidadão que foi preso por um determinado delito, se a pena combinada daquele delito for 10 anos de prisão, 10 anos de reclusão, ele vai cumprir os 10 anos. E o que acontece hoje? Às vezes, em razão dos recursos que a lei permite que sejam efetuados, passa de 10 anos até que ele seja julgado e condenado ou absolvido. O crime vai para a prescrição. Ele não cumpre os 10 anos. Por quê? Porque a lei prevê progressões de regime. Não quero dizer com isso que o cidadão não deva ter direito à defesa. Acho que tem que ter, sim. Acho que tem que ter. Agora, ele tem que saber que, se efetivamente transgrediu a norma penal vigente, ele vai ser punido e punido será eficazmente. Aonde, se necessário for fazer uma ressocialização, ele vai fazer. Nós deveríamos ter uma modificação de legislação, e aí acho eu que na lei de execuções penais, por exemplo, o trabalho é facultativo, o trabalho do apenado, ele trabalha se quiser. Trabalha se quiser. Quanta terra devoluta nós temos? Por que é que essas pessoas que estão lá segregadas, sem produzir nada, não têm impostos a eles também um trabalho obrigatório, um número X de horas diárias e mensais, aonde ele vai produzir a alimentação própria para dentro do estabelecimento prisional, para os hospitais públicos, para as creches, para as escolas, para as entidades assistenciais. Mas aí o que acontece? Desvia-se, discute-se, como falou o Nagel, que tem aqui 44 anos de serviço e efetivo serviço prestado na polícia. Pergunte para ele qual foi a vez que ele foi chamado para discutir um projeto que envolve a segurança pública. Qual foi a vez que um policial no Brasil, que a polícia, quando eu falo policial, quero falar em termos de instituição policial, foi chamado da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal, enfim, para discutir, sentar e discutir os projetos a respeito de segurança pública. Nós vemos representantes de todos os segmentos, menos daqueles que efetivamente fazem segurança pública e que estão na linha de frente. Que segurança tem um policial, e como está aí o Coronel Celso e o Nagel, que estão também comigo aqui, não me deixam mentir, que segurança tem um policial para trabalhar hoje? Por quê? Porque ele não tem nada de apoio, a legislação não lhe apoia em nada, ele tem que cumprir a legislação nua e crua. Agora, o cidadão que transgride a lei, do momento em que ele transgride a lei, seja lá por que motivo for, ele tem que ter uma série de direitos assegurados. Se esse cidadão, como falou o Coronel Celso, está segregado e lá teve um mal súbito, uma simples dor de barriga, o que acontece? Ele é transportado a um hospital, certo? Para receber o socorro. Agora, ele chega no hospital e ele é atendido preferencialmente na frente de às vezes, de um pai de família que está com uma criança lá enferma, com 40 graus de febre. Então, veja você que há uma discrepância. Certo. Há uma discrepância muito grande. Uhum. O cidadão que está ali fazendo uso de uma arma de calibre proibido, a pena máxima para ele é 2 anos de reclusão. Certo? A pena máxima aliás, é 4 anos de reclusão, no máximo. O policial que trabalha com uma arma que o Estado paga, certo? Que eu acho que tem que ter, ele começa, a pena mínima dele começa com 4. A nossa mínima é a máxima dele. A nossa mínima é a máxima dele. O que o Tuma está fazendo lá? Nós vamos entrar nesse detalhe, presidente. Não, mas aí é que está, veja bem. Mas não depende só dele. Meu partido, Não depende. Nós já vamos entrar nesse detalhe, se vocês permitem, no TVL. Nós vamos a um rápido intervalo. Não prendeu ninguém? E nós voltamos na sequência, porque nós estamos discutindo um assunto aqui realmente de peso aí. O assunto segurança. Nós voltamos já já. Este é o TVL Debate. E o TVL Debate de hoje está abordando um assunto com as autoridades da área de segurança de Blumenau, da área da Polícia Civil, da Polícia Militar e os vereadores, a segurança no município de Blumenau. É um assunto realmente muito polêmico
e que hoje está provocando uma discussão até a nível nacional. Mas nós voltando ao TVL Debate, nós já apresentamos todos agora, né? Estão todos apresentados, tanto os nossos convidados como os nossos debatedores. Vamos discutir o assunto menor, adolescente. Hoje, por exemplo, as maiores reclamações, e eu como homem de rádio, até de um programa policial de muito tempo, 80% dos telefonemas que eu recebo de reclamações, de assaltos, de garotos que vão para a escola, de pequenos roubos, furtos, né? 80% envolve efetivamente adolescentes. Na área central da cidade existe um corredor, que já está sendo apelidado até do corredor da morte, que é aquele corredor que vai do shopping Neumarkt até o Santa Isabel. E o Hospital Santa Isabel envolve ali também colégios, inclusive Sagrada Família. Este foi o assunto mais discutido, Coronel, nas últimas semanas, né? Eu, inclusive, li uma entrevista do subcomandante Menestrina, falando que a Polícia Militar vai intensificar ali naquela área, parece que vai colocar um posto ali. E há pouco também o presidente Rufino Zebet levantava também este assunto, né? A divisão nos bairros dos postos da Polícia Militar. Como é que o senhor analisa essa situação? Bom, nós estamos... O caso adolescentes. O caso dos adolescentes, hoje, inclusive, eu recebi a visita de um grupo de pais do Sagrada Família. O caso ali merece realmente uma atenção. Não só aquela região, mas também no período noturno, a Beira-Rio, porque todas as pessoas são canalizadas à Beira-Rio para pegar o ônibus, certo, e regresso aos bairros. Então, são dois pontos que hoje nós estamos tendo uma atenção. Nós fizemos ontem à tarde uma operação, até porque tem pais que não sabem que os filhos estão fora da aula, colégio não tem determinado controle sobre o aluno. Ontem nós fizemos abordagem de todos os alunos que estavam uniformizados ou pessoas que estavam próximas aos portões dos colégios. Verificando, inclusive pedindo a carteira de estudante, verificando se realmente... Até porque tem muitos garotos hoje, adolescentes, que estão se transvestindo de alunos, comprando o uniforme do colégio, ou roubando o uniforme do colégio de um outro garoto, uma camiseta, coloca e entra até dentro do colégio. Hoje esses colégios, todos eles têm uma faixa de 1.000 a 3.000 alunos, no mínimo, esse colégio ali daquela região. Então são colégios grandes que já fugiu inclusive do controle da própria direção do colégio de saber quem é quem. E não era igual à nossa época, que tinha 400, 500 alunos e sabia de quem era quem, filho de quem, onde morava. Conhecia pelo nome. Conhecia pelo nome. Hoje em dia é um fato que hoje fugiu do controle. Nós fizemos essa abordagem, inclusive encaminhamos alunos que estavam na periferia até a Secretaria dos Colégios. A Secretaria dos Colégios, conversamos com as secretarias e eles estão chamando os pais para que tomem providência contra os seus filhos. Nós temos hoje ali naquela região, é uma região que está proliferou demais já, a droga, a vadiagem, jogo do bicho, todo mundo sabe na cidade, todo mundo sabe, providências poucas. Então o que nós estamos fazendo? Mais uma vez a Polícia Militar está fazendo o papel, não só o papel dela, ou às vezes até o nosso papel fica relegado a um segundo plano, porque nós fazemos o trabalho de outro órgão. Se eu levantar todas as nossas estatísticas que entram no Copom, 90% dos nossos atendimentos não seria a atuação da Polícia Militar. Faz papel social. Nós fazemos o papel social. Chega até o ponto de estourar um cano da água do SAMAI, chamarem pelo 190 para nós tomar uma providência. Até que chega o SAMAI, porque de repente pode causar um acidente, pode causar não sei o que lá, cai um poste lá, o bêbado, quem que leva não é uma ambulância, é o carro da Polícia Militar. A pessoa que está ali na calçada pode passar 30 pessoas por cima até da pessoa que está caída na calçada. Ninguém junta, ninguém chama um táxi, ninguém leva para o hospital. Quem que leva? Leva o carro da Polícia Militar.
Se for verificar, 90% das nossas atuações são em cima de prestação de atendimento à comunidade. Tá? 10% seria de ocorrências policiais, efetivamente. Tá? O menor, se nós levarmos em consideração, aí você colocou um dado de aproximadamente 80%, eu digo até mais. No mínimo 90% as ocorrências são ligadas a menores. Tanto é que se nós fizermos uma visita no presídio, o presídio está lá para quem quiser de repente fazer uma visita, a população carcerária hoje do presídio é de 18 a 25 anos. É tudo jovens que acabaram de completar os seus 18 anos, são clientes lá do presídio. E todos esses, como nós temos um levantamento estatístico de 2000, de 2001, de 2002, tem menores que já passaram pelas nossas mãos mais de 15, 16, até 20 vezes num ano. Nós temos um caso de um menor agora, que do primeiro do ano até 8 de março, ele teve 15 passagens na mão da Polícia Militar. Tá? E é o menor que está na rua. O que eu li um boletim de ocorrências da Polícia Militar, que ele foi preso 3 vezes numa noite em Blumenau. Exatamente. Mesmo menor. Mas aí é que está o que nós estamos falando, veja bem. O que tem que ser entendido? Esse adolescente, você está citando um fato de um adolescente, por exemplo, ter passado 3 vezes numa noite na mão da Polícia Militar. Ele é conduzido à delegacia de polícia. O que é feito na delegacia de polícia? É instaurado o auto de apuração de ato infracional. E o que diz a lei? Que esse adolescente, após as formalidades, ele deve ser entregue aos seus pais ou responsáveis legais. E ele é entregue ao pai, ou à mãe, ou o conselho tutelar, e em seguida ele está na rua novamente. Ele não fica. Aí é que entra o Estatuto da Criança e do Adolescente, que obriga o Estado, a União e os municípios a ter instrumento para receber esse jovem infrator e tratar dele. Não é isso não, é que a sociedade Essa está dando muito é a apoio legislação. a esse adolescente Essa cretino. é a legislação. Nós temos adolescente cretino, Não é esse lixo, discurso, não é esse não discurso. quero generalizar, tem adolescente que é lixo à sociedade, Não tá? é E isso. são acobertados pelo sucesso da sociedade. Nenhum ser humano é Eles lixo. estão folgados, eles brigam a polícia. A lei diz que nós não podemos botar dentro de cada polícia. Nós é temos ilegal. que ser, nós somos legisladores. Eu poderia ser Marcelo. algumas autoridades colocar o menor dentro do cada Veja bem, nós temos que fazer uma pergunta também com um assunto muito importante nisso. De repente, então, a polícia vai agir, que a exigência hoje do... Você é estranho, pelo amor de Deus, você vai na polícia, você vê mais de 20 garotos vereador, pois é. maconha, estando Eu sei, vereador, mas o que nós estamos discutindo é o seguinte... Por que será que não são O presos? que nós estamos discutindo é o seguinte, eles sabem que não são presos. Exatamente. Certo? Agora, se a polícia militar, porque o senhor disse há pouco, coronel, e o delegado Paulo Queires disse há pouco, que sabe todos os pontos, sabe onde eles estão, sabe como é que age, Mas sabe não que permite que nós prendamos esse Exato. rapaz, ó. Mas o que eu queria perguntar é o seguinte, se for autorizada uma operação dessa, chamada Operação Limpeza, e retirar, por exemplo, das chamadas áreas mais críticas e de ação dos adolescentes, retirar 20 deles que são considerados, apesar da idade, estatuto de não sei o quê, são considerados de periculosidade e que não podem voltar à sociedade. Tá, vai levar para onde esse pessoal? Olha, é o que eu digo. Só me dá uma parte antes de Onde é que responder vão isso, colocar? que você estranha. Se você não tem para adulto, vai ter para adolescente? Você mas vai colocar onde? Até você estranha, Qual é a capacidade do CIP em O Blumenau? CIP são 6 vagas, por isso que eu digo que o CIP é uma incipiente, Superlotado. é uma instituição incipiente. Porque não tem. Presídio também não tem mais lugar. Presídio são 200 vagas que foi estabelecido e pronto. Aqui está meu superior. Eu não prendo menor, pronto. Eu não coloco dentro do cada delegacia, porque a lei não permite. A lei não permite que coloque esse menor dentro do cada da polícia. Delegado, meu chefe me permita. Esse policial que vive à noite, jamais vou querer deter um menor. Não vou deter, pronto, acabou-se. Nagel, nós não podemos culpar a violência da cidade porque tem menor infrator. Nós temos que culpar a violência da cidade que é coberta a porque eles. o governo não dá os instrumentos necessários. O município não dá. A União não dá. Você cria lei e não implanta aquilo que a lei diz. Isso que tem que ser falado. E não se cria meios para que ela seja Cria lei só para executada. atrapalhar a ação da polícia. Esse Toda é a o lei que problema. tem no Brasil é para atrapalhar a ação da polícia. É só isso. Esse é o Agora, problema. por detrás de cada 4, 5 ou 6 menores desses, Tem um maior. tem o É maior. o que se aproveita. Mas o Tem o receptador. Mas vocês têm? Vocês Tem têm, eu acho aquele que dá o dinheiro Mas porque ele a vai... licitação Ele 180 quanto ele que não é, vai não é, roubar, não é. ele vai roubar para vender o Eu produto para já comprar vi droga. algum receptador preso. Nunca
viu. Ô, Sestrem, uma coisa a gente tem que colocar bem claro. O marginal são todas as pessoas que vivem à margem da sociedade. Certo. Tá? Não é só aquele que comete a infração. Não é É o só. receptador, é o cara do desmanche, lá que ele tem o desmanche. São todas essas pessoas que a sociedade, aos poucos, vai excluindo, vai deixando à margem. Tá? Então, o que acontece hoje com o menor? Tá? O menor, quando no Brasil todo criou-se uma consciência assim, meio liberalizada, que o usuário de droga é um doente. Tá? É igual o jogo do bicho. Todo mundo está colocando um pano quente em cima. Porque só tem o usuário porque tem o traficante. E só tem o traficante porque tem o usuário. Tá? Então, quando se coloca um pano quente em cima, dizendo que, o usuário da droga é um doente, ele tem que ser tratado, tem que ser não sei o que lá, nós, aos poucos, foi banalizado e foi abrindo um campo fértil para o tráfico de droga. E hoje, no Brasil, a criminalidade passa pela droga. Nós temos exemplos e exemplos no Rio, São Paulo, grandes cidades do Brasil, que quem chefia a criminalidade é através da droga. Por quê? Porque ali eles começam com a droga, e depois eles passam para o sequestro, porque daí é uma outra vertente de rendimento para eles. Depois eles passam para outro crime de hediondo, e aí vai. Aí o que acontece? Aí cria-se lá uma legislação, vai ser apenado agora o sequestro relâmpago. Muito bem, vai apenar o sequestro relâmpago. Mas vai colocar O menor onde? já tem sequestro relâmpago? Vai colocar onde? Claro que tem. Já tem? Vai colocar onde? É. Certo? Se você chega num fato, tá? Você chega num fato, você mesmo falou, se fazer uma operação limpeza, tá? Onde é que você vai colocar, onde é que vai internar, onde é que vai acolher, abrigar, dê a definição que quiser ser dada, por exemplo, a esses adolescentes? Não vai ser dado. Quantas vezes uma viatura da Polícia Militar, uma guarnição, fica rodando, vai à delegacia, volta, vai em casa, volta para a delegacia, fica lá a guarnição rodando, com um cidadão que é alcoolista. Por quê? Porque não tem onde colocar, então leva para a polícia, coloca na delegacia de polícia. Será que nós, que temos que nos preocupar com o problema de segurança pública, vamos ter que não temos estrutura para abrigar, para acolher aquele cidadão que é um doente, que precisa de um tratamento médico, psicológico, ambulatorial? Nós não temos. Experimente acompanhar para ver. Por que não vão ver qual é o trabalho do policial, como é que o policial trabalha, para ver o que acontece? Olha, não adianta criar a lei, e não criar meios para que essa lei seja posta em execução. Não vem aqui para demagogia, você vem aqui para discutir o assunto. Não adianta. Eu acho que Vem para discutir. Aí a contravenção oficializada do bingo, contravenção oficializada pela Codesc, tá aí, uma vergonha. É uma vergonha, ó. Bingo é contravenção, sim. Tá aí a Codesc, aí, ó. O secretário Zico, que dá autoria do Zico. Então o bingo aí, abertamente aí, isso é contravenção. Gravíssima, tu acha? eu acho que os telespectadores aí, de repente, estão pensando assim, ó. A Polícia Militar e a Polícia Civil aqui, nós três aqui, integrantes das duas forças, estamos querendo repassar o problema. Não é? Não é isso aí. Eles têm que participar, né, Coloco? Exatamente. Eu Estou gostaria de convidado deixar bem claro comigo. que a minha instituição também tem falha. Todas Assim nós, como a todas instituição da temos. Polícia Civil Todos nós também tem falha. Todos nós E temos. nós estamos trabalhando para resolver, tá? Para resolver os problemas. Agora, infelizmente, o sistema, eu já vou repetir novamente, o sistema que nós estamos trabalhando não atrai o nosso tipo de serviço. Porque quanto mais nós produzimos, menos nós temos é o contrário vamos supor, de um banco. O banco produz e tem um rendimento. Quanto mais nós trabalhamos, menos nós temos rendimento. E pouca procura. Então hoje, eu vejo o seguinte, o quadro realmente, eu entendo que hoje, o grande parceiro nosso das instituições, e nós estamos começando agora com o policiamento comunitário, é realmente a pessoa lá do bairro, é o segmento organizado do bairro, é o policiamento realmente que vai interagir com a comunidade. Esse é o grande. Agora, em termos de legislação, está se fazendo um remendo de legislação no Brasil. Agora, como disse o Dr. Paulo Queires aqui, está se tentando criar uma punição para o sequestro relâmpago. Tá?
Mas daí não vê num todo, num bloco todo. Nós temos que reformar toda a legislação, nós temos que ter estrutura para tudo isso. Não adianta só, vamos penalizar aqui hoje porque o sequestro ficou em moda Rio-São Paulo. Então, nós estamos pagando o preço, nós pagamos o preço, na nossa realidade hoje que nós vivemos em termos de legislação, dentro do Pacto Federativo que existe no Brasil, nós pagamos o preço pelo que acontece nos grandes centros. Nós somos aqui como instituição, como profissionais de segurança pública, e aí eu volto a dizer, nós muitas vezes não somos vistos com bons olhos em razão do que acontece nos grandes centros. A nossa realidade é uma. Cada região, cada cidade tem a sua realidade, tem as suas peculiaridades. E nós vivemos e nos adaptamos e combatemos aquilo que nós temos. Nós hoje temos a cidade sob controle. Agora, veja bem, do momento em que divulga-se, por exemplo, que um estabelecimento penal não recebe ou não tem mais como receber pessoas que são presas e autuadas em flagrante delito, o que é que acontece? Isso corre. Isso corre. Para quem é dado a prática criminosa, ou eu vou poder aprontar, eu vou poder infringir a lei, porque eu não vou ter aonde ser colocado, eu não vou ser preso. Olha, vocês têm aqui, eu anotei aqui um dado muito importante para você, que eu misturando vocês. Segundo a estimativa do BID, preste atenção, vocês três, o custo da violência no Brasil já ultrapassou a mais de 80 bilhões por ano. 80 bilhões. Não, tem que falar assim, vocês querem falar bonito, tem que falar a verdade, para o povo entender, é isso aí que precisa. Presidente, nós estávamos discutindo o assunto das chamadas bases operacionais, a participação dos bairros, o senhor estava discutindo há pouco com o comandante da Polícia Militar. Eu gostaria de entrar também nesse detalhe. Todas as vezes que eu vi aqui que não falta efetivos. Não, falta. Aí você está criticando o negócio que faz ali. Eu faço aqui vereador, o Poder Judiciário chamar nós e delegar poderes que nós possamos trabalhar, acabou a violência. Vamos ouvir o vereador. Sestrem, telespectador, eu vi aqui do coronel dizer que não é exatamente a falta de efetivos. De apoio. Que falta um monte de coisa para acertar efetivamente o processo que está inadequado, vamos dizer assim, de todas as formas nesse país, o processo da segurança. Então, o que precisa ser feito? Primeiro, a falta de efetivos, na minha opinião, porque eu recebo essa resposta, que quando eu já pedi para a região de Baden-Württemberg, eu pedi lá uma base operacional. Falta de efetivos. Então, em cima desse dado, em cima do nosso corregedor, que é o Dr. Jorge da Costa Weber, o juiz, que também não tem espaço físico no nosso presídio regional. Então, o que nós precisamos? De fato, precisamos discutir. Nós precisamos discutir, e essa audiência pública é importante sim. Ela é importante sim, onde o Conselho de Segurança do nosso município, dos outros municípios, onde o governador pode levar essa questão para adiante, se ele não tem como resolver, onde os deputados federais, os senadores, podem levar adiante, se não é possível resolver aqui, mas alguém tem que fazer, é o que nós estamos fazendo. É que nós estamos fazendo. Nós estamos iniciando este processo, nem começou ainda. Estamos iniciando, dia 10 de abril, é o primeiro passo. Agora, daí para frente, nós vamos discutindo. Agora, se, de fato, não é exatamente só a falta de efetivos na Polícia Civil, na Polícia Militar, tá? Porque eu quero deixar bem claro, não somos profissionais são competentes. Nós temos a nossa polícia, eu não sei se é em todo o estado assim, mas a nossa polícia aqui, tanto a civil como a militar, nós temos pessoas competentes aqui, tá? Os nossos comandantes e também os nossos efetivos policiais. Agora, o que muitas vezes não dá para fazer milagre, o que a gente escuta muitas vezes. Então, de fato, nós temos que iniciar este processo, porque o nosso presídio não é só Blumenau, ele é regional. Tá? Então nós temos que, de fato, fazer alguma coisa urgente. É isso. Ó, e quando o coronel aqui diz, e também o Dr. Paulo, que
que ele que também, o Najel Marinho, aonde é que nós vamos botar? Nós vamos fazer uma limpeza na cidade, chamado a recolha das pessoas, que eles disseram aqui, eles sabem onde é que é o foco, eles sabem onde é que estão as pessoas por trás, eles sabem tudo. Então, aí nós precisamos urgentemente, sim, a construção de um presídio a galope. É isso que nós precisamos, é isso que nós queremos ouvir. E aí, logicamente, sair daqui, por que só São Paulo e as grandes cidades podem iniciar um processo de discussão de alguma uma defasagem, como no lugar da segurança? Nós também podemos fazer. E Blumenau está iniciando esse processo. Presidente, se não me permite? Acho que até iniciou, Celso, quando foi criado aqui o Fundo Municipal de Reaparelhamento, aonde aquela verba pública é destinada na atividade fim. É que eu tive problema, né? Para aprovar, você sabe disso, que muita gente votou contra e eu tenho lá Da atividade fim. a telinha lá, que muitos vereadores votaram contra. Eu não queria... Vereador Célio Schollenberg, Eu quero insistir. o senhor quer insistir no que ainda? Qual é o... Eu quero insistir Porque na depois eu também tecla- tenho uma outra pergunta para o senhor, porque nós estamos abordando, é claro, o aspecto na chamada área técnica, o aspecto na polícia. Como é um debate que traz a polícia e traz também a classe política representada pelos vereadores, o que eu queria jogar sobre a mesa de debate é o seguinte: o que a classe política, desde o primeiro degrau da vida pública, que é aqui a Câmara de Vereadores, até o Congresso Nacional, pode fazer? Exatamente por Eu isso. vou começar por ali, seu estranho. Vou te mostrar o documento que eu fiz. Se me permite, Nagel, Claro, né? se me permite, eu peguei um dado da Fiesp, divulgado na internet, da Fiesp, tá? Foram fechados 174 postos de trabalho a cada 24 horas. São fechados. Leitura feita em janeiro e fevereiro. No ano passado, no mesmo período, fecharam 89 vagas, 89 postos de trabalho no estado de São Paulo. A geração da violência, ela tem como consequência o desemprego, a fome, a miséria, a submoradia. Este é o grande fato gerador de desemprego. Então aí é que entra a classe política, tá? Que vai fazer a empresa distribuir lucro, que vai fazer aquela máquina que produz e que substitui a mão de obra a pagar imposto para poder socorrer aquele que não consegue emprego. Dar incentivos, fazer a criança efetivamente ficar dentro da escola, criar mecanismos para fazer com que o cidadão de baixa renda tenha um filho o dia todo dentro da sala de aula para não reproduzir a miséria. São essas questões que vão fazer com que o nosso país não tenha violência, ou que diminua o volume da violência no nosso país. E não é com efetivo policial, não é com mais polícia civil, não é com mais aparato de opressão. Isso é que nós temos que dizer, e isso é que nós temos que entender e cobrar dos nossos representantes políticos. Essa é a minha insistência, Sexta. Mas o senhor chegou a abordar também na Câmara o aspecto do Domingo Livre. O que tem o Domingo Livre com isso, né? É o reflexo daquele cidadão que não tem nem dinheiro para pagar um passe de ônibus para vir para a cidade. Aí chega o dia do Domingo Livre, ele vem, traz o filho, a irmã, a sogra, o cunhado, Como é que e ele desce trabalha? e enchem Como é que ele trabalha? os ônibus. É porque para o trabalho ele já tem contadinho por mês, ele reserva. E quando chega no Domingo Livre, o cidadão que tem daí a oportunidade de vir para a cidade, ele vem, aí depeda o ônibus, quebra o sistema da catraca do terminal urbano. Isso é um reflexo também da miséria, né? Tem mais um reflexo dessa violência. Com a permissão do Sérgio aí do comandante, veio a preocupação da Polícia Civil também. O vereador que subscreve passou na mão do presidente, a vez de destacar providência junto ao governador do estado de Santa Catarina, no sentido de que seja remetido à Assembleia Legislativa de Santa Catarina um projeto autorizando a Polícia Civil e Militar a utilizarem armas de fogo apreendidas em poder de criminosos e colocadas à disposição da justiça. Justificativa. Nós, policiais, precisamos se colocar em igualdade de poder de fogo com os criminosos. Este vereador não concorda que as armas apreendidas continuem sendo mantidas em depósito do Poder Judiciário. Está aí, ó. Para terminar, eu peço realmente o juiz com muito respeito, eu acho que convoque os poderes de segurança e diga: olha, pessoal, não queremos arbitrariedade, quero que cumpra ali agora, trabalhe.
Vamos baixar 80%, né, Coronel? Vamos baixar 80%, né, doutor? Vamos baixar 80% o índice criminal. Mas será convidado o Ministério Público, o Judiciário, os políticos... Tem que colocar o governador, que é os da área, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, vamos convidar todo mundo. Eu acho que o Blumenau deu um grande exemplo de participação de todos os organismos, foi na Oktoberfest do ano passado. Quando várias reuniões nós fizemos, tá? E foi, inclusive, puxamos também, através da comissão, Ministério Público e Poder Judiciário. Vamos, tolerância zero na Oktoberfest. Deu aí a melhor Oktoberfest em termos de segurança. Os índices baixíssimos, as famílias voltaram, circularam em torno da Proeb, se divertiram, blumenauenses, visitantes. Esse aí é o exemplo, que quando todos pegam junto, a coisa acontece. Agora, quando fica para a Polícia Militar e para a Polícia Civil fazer o trabalho e o respaldo. Eu acho que o Ministério Público é o grande respaldo que nós temos. Agora, o Ministério Público, ele tem a caneta na mão, o poder da ação, tá? Nós não queremos aí apresentar uma polícia, como diz, nós estamos cansados de dizer, uma polícia bandida, não é uma polícia bandida, mas é uma polícia que atue forte, como nós fizemos na Oktoberfest. Por acaso teve alguma reclamação? Não teve, e não passou nada, não foi deixado passar nada. E outro fato que eu reputo também, hoje, uma preocupação, e eu acho que aí está no Congresso o papel até dos vereadores que canalizam, tá, com os seus representantes também, com os seus companheiros de partido, que cheguem no Congresso, é uma revisão também na questão da liberalização da imprensa. Eu acho que hoje a imprensa, bastou ligar a televisão, nós não temos mais o poder de domínio dentro da nossa residência. Abertura! Os grandes grupos da mídia, eles estão colocando dentro da nossa casa, sem nós querermos, programas hoje hoje tem Datena, que só mostra sangue. Mostra lá o João Kleber, que só mostra a miséria social. Daí tem Big Brother, tem Casos dos Artistas, tem filme só de sacanagem ou filme de violência. Ensinando como deve fazer o foi ensinado metodicamente o sequestro do publicitário. Ó, aquele sequestradorzinho, aquele bandidinho vagabundo, hoje ele já sabe o esquema. Tá? Porque foi ensinado, não, o sequestrador saía daqui, levava uma mensagem lá, que a família tinha que buscar lá, depois levava para outro estado, levava para outro município, levava aqui. A mídia, então quer dizer, quando é a nossa ação e quando nós estamos atuando, pô, nós temos que, se nós não dermos a informação, vão dizer, porque vocês estão boicotando, estão escondendo o jogo, estão não sei o que lá. Não é bem assim. Nós temos que omitir certos dados para que a gente chegue lá na frente. Tá? Que faz parte da investigação, está aqui o pessoal da Polícia Civil que tem a incumbência de fazer a investigação. Se repassar todas as informações, a investigação já foi para o espaço. Tá? Então hoje a mídia, ela tem que também, eu acho que a mídia tem um poder primordial, ela tanto constrói como ela destrói. Tá? E hoje, em termos de televisão, nós perdemos o domínio da nossa residência. Quem não tem TV a cabo, hoje não tem mais privacidade de escolher um programa, porque todos os programas são do mesmo nível. E se não quiser cheirar coca, fumar maconha, será que esse ministro não sabe o que é apologia, o 283 do Código Penal? Apologia é crime, ó. Você sabe o que eu falo na Câmara? Alusão ao crime. Eu fiz um documento ao presidente da República. Nós vamos continuar nesse assunto, que é importante. Nós temos que chamar um intervalo e depois nós temos que conversar também nesse nosso debate a impunidade. Nós não falamos muito da impunidade aqui. A impunidade. O trabalho que deve ser feito nas escolas também foi falado pouco aqui. Parece que a polícia já está falando. E depois um assunto muito importante, já no fechamento do nosso debate, nós vamos falar dessa integração da Polícia Militar e da Polícia Civil. Isso hoje está sendo pregado aí no Brasil inteiro, né? Nós vamos abordar esse assunto depois do intervalo. Nós voltamos com o TVL Debates. Esse programa está abordando um assunto muito importante, que é segurança na cidade de Blumenau. E voltando, eu queria exatamente endereçar essa pergunta ao Dr. Paulo Queires. Dr. Paulo Queires, e a impunidade? Os grandes crimes no Brasil, os chamados crimes do colarinho branco, o tal de entra e sai da cadeia,
isso não incentiva aquele que está começando na criminalidade a exatamente dizer, eu vou também porque ninguém é punido no país? A impunidade não está prejudicando também nesse aspecto, doutor Paulo Queiroz? Com certeza. Eu estava tentando lembrar agora que você formulava a pergunta sobre uma frase que eu ouvi de um cidadão no estado de São Paulo, acho que da cidade de Santo André, onde formaram um conselho de segurança, e aí ele fez uma seguinte colocação: nós temos uma lei igual para desiguais, aonde preocupa-se muito com outras coisas, com o direito de ir e vir, mas se esquece do principal, qual é? O direito à vida. O direito à vida. E o que acontece com a impunidade? Ela faz com que nós estejamos vivendo o momento que nós estamos vivendo. Por quê? No início da nossa conversa foi dito o quê? Que nós temos uma série de recursos previstos em lei que podem ser impetrados em favor do acusado quando no curso do processo, certo? Mas quem é que faz isso? Quem tem dinheiro para pagar, quem tem condições de ter uma boa defensoria, uma boa assistência jurídica. Não adianta, e aí eu volto a dizer, não adianta modificar a lei, criar-se legislação nova, se não se criam os meios para operacionalizar essa lei. Não se adianta criar leis que se não der condições para a polícia trabalhar, condições para que o Ministério Público tenha condições de efetuar o seu trabalho e o Poder Judiciário de julgar. Porque senão o que vai acontecer? Se você facultar uma desses três segmentos condições e não ao mesmo tempo para os outros, vai emperrar em determinado momento. Vai emperrar. Hoje o que acontece? Nós sabemos que os tribunais estão abarrotados, as varas criminais estão abarrotadas de tantos processos que existem. Os processos vão, o quê? Para a prescrição, né? Antigamente, aí, não muito tempo atrás, existia o Instituto da Revelia. Hoje já não existe mais. Suspende-se a revelia, suspende-se o processo até o cidadão ser encontrado. Por quê? Porque ele era julgado e condenado ou mesmo absolvido sem ter conhecimento, porque ele estava em local incerto e não sabido. Hoje se suspende o processo até que ele seja encontrado. Então veja que a impunidade tem, a sensação de impunidade tem um fator preponderante nisto tudo, aquilo que você próprio falou, Sestém, que o cidadão ou adolescente, enfim, ele sabe o que, se eu for cometer um determinado ato infracional hoje, ou eu vou cometer um determinado delito, não tem onde eu ser abrigado, não tem onde eu ser recolhido, não tem onde ficar segregado. Por quê? Porque o sistema não oferece. E chega a estudar os direitos dele, né? E aí é que está. Ele anda com os direitos debaixo do braço. Todos e chega e joga na cara do policial. Está aqui os meus direitos. Certo? Tem muitos direitos e deveres poucos. Por quê? E aí que tem uma coisa muito séria nisso tudo. Que não existia, e está aí o Coronel Celso, o Nagel, que tem mais tempo de serviço do que eu. Não existia no Brasil uma política de segurança pública. Não existia uma política de segurança pública. As coisas aconteciam a bel prazer dentro de interesses imediatistas. Quando atingia determinada classe social, aí, isso aqui é crime, isso aqui, peraí, vai nos atingir. Então vamos criar uma legislação, vamos nos proteger. Isso passa a ser crime agora. Não existia uma política de segurança pública. E pior do que isto, é que a polícia foi utilizada para tudo, menos para fazer a segurança pública. A polícia era vista como bicho-papão. Ela não era vista como um instrumento, uma instituição para proteger o cidadão. E aí nós estamos hoje trabalhando para quebrar esse conceito. Nós estamos hoje, muitas das vezes, como disse o Coronel Celso, a Polícia Militar e até a própria Polícia Civil nas cidades menores, fazendo um papel social, porque não existem condições naquele local e a polícia vai fazer para quebrar esses conceitos. Então é preciso acabar com isso, quebrar esses paradigmas existentes, para que a gente possa efetivamente ter. Quando eu tive a oportunidade, já vou lhe passar a palavra, Coronel, eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos e dentro dos que eu fiz, nós tivemos aulas com o embaixador do Brasil que estava na Finlândia. E esse curso era composto somente por policiais. E ele disse que na Finlândia, na cidade em que ele estava, que agora não lembro o nome,
houve um crime em que um policial foi assassinado. E houve uma comoção social. A cidade parou. Por quê? Porque eles veem o policial como alguém para proteger o cidadão. Que faz festa. Certo? A cidade parou naquele dia. O comércio fechou. Por quê? Porque um policial, alguém que estava lá para defender o cidadão, perdeu a sua vida na defesa do cidadão. Que veio um cidadão de um outro país, entrou clandestinamente no país, cometeu um crime de homicídio. Aqui o que acontece? Aqui mata-se de bobear, como aconteceu no estado de São Paulo, lá com um ônibus de agentes penitenciários, o ônibus ametralhado, tem festa como isso na Gel. Nada acontece. O policial no exercício da função, se ele, dependendo da situação, fosse defender e como isso é encarado, ele pode ser processado por abuso de autoridade ou mesmo pelo crime de tortura. Agora, o mesmo cidadão que passa a ser uma vítima, quando pratica o crime contra o policial, a pessoa do policial que naquele momento está representando o Estado, está representando a sociedade, não tem a sua pena gravada em nada. Coronel, Só colaborando até aqui com essa pergunta sobre impunidade. eu quero dizer a todos que estão participando que o nosso debate é aberto. Não precisa eu interferir aqui, eu estou apenas aqui para coordenar. O debate é entre vocês, pode apartear, né? À vontade. Mas só tá dando até um esclarecimento, de repente, a título de exemplo das colocações do Dr. Paulo Queires, quanto à impunidade, nós tivemos um exemplo claro aí recentemente, a prisão do deputado, do senador Jair de Barbalho. É. O que aconteceu ali? Se fizermos uma análise bem clara da situação. Um juiz determinou a prisão, um outro juiz relaxou a prisão, um dizendo que o outro não podia. O ministro do Supremo dizendo que aquilo era um ato de faroeste americano ainda, não sei o que lá. Daí, o policial do federal que algemou está sujeito a ser penalizado. Então, e todo mundo sabe que lá meteram a mão. Meteram a mão. Quem meteu, não sei, mas que meteram a mão valendo, meteram. Então, o que acontece? No nosso dinheiro ainda, né? O que acontece hoje? A impunidade está ali. Quando um juiz desfaz o feito de outro, em seguida, e um ministro do Supremo, que tem a última instância, ele faz aquela colocação, o Brasil, o pé de chinelo, como ele diz, o ladrão de galinha, ele se sente, na maior. Eu posso fazer tudo, o senador faz, porque eu não posso fazer. E aí ele vai fazer e ele vai fazer. E ele fica. Às vezes, ele tem um caso. Tem caso que ele fica e tem caso que ele não fica. Hoje já não tem mais aquele que fica. Mas se tiver um lugarzinho, ele fica. Não, se tiver um lugarzinho, ele fica. Entendeu para o pequeno? Mas olha, a impunidade realmente é o grande calo hoje das instituições. Não tem lugar. Não, se for não tem lugar. Ou tem que tirar um, né? A polícia militar porque normalmente é discutida a verdadeira integração entre a polícia civil e a polícia militar quando acontece alguma coisa a nível nacional. Por exemplo, voltou a se falar muito forte como uma das soluções a verdadeira união entre a polícia civil e a polícia militar quando assassinaram o prefeito de Santo André. Aqui em Blumenau, é possível? Já está acontecendo isso? Vocês dois é que têm condições de responder, né? Eu não sei. Que comanda a militar e a civil em Blumenau. Sinceramente, eu não sei o que influenciaria a união, a integração. Dos dois poderes. O que não adianta tapar o sol com a peneira, que é verdade. Existe a desunião, sim. Na morte do prefeito lá Não dá para unir na sua longa experiência? Mas se estranho, a polícia militar, muito respeito aqui o coronel comandante, precisa haver a harmonia, a nossa convivência com a polícia militar, como era maravilhosa, coronel. Mas ela está voltando. E hoje, ainda por causa de eu do Ciaco, que já sei daqui, é que está como está. A polícia militar com a civil lá dentro, com a pessoa do meu regional, eu dou força à polícia militar quanto eu posso. Já sofri muitas consequências com a polícia militar. O senhor nem sabe que eu já... Agora, eu sempre digo, a polícia militar é uma instituição que trabalha, e eu reconheço o trabalho da polícia militar, trabalho incansável, precisa ver, eu já vi soldado na delegacia chorar, coitado. Eu já vi, em combater esses marginais que tentam reagir à prisão, agride ele. Agora, vocês estão aí? Eu acho que precisava voltar à velha união dos dois poderes. Qual é a velha união? Qual é a conviver junto, a polícia militar ficar dentro da delegacia regional, a regional ia lá jogar futebol junto com a polícia militar, a gente fazia jantar, aquela convivência
fraterna. E Hoje não existe mais. por que acabou isso, vereador? Isso é por causa de idosos sociais no passado, há 10 anos para trás. Não, porque não, aqui mas esteve, tá voltando que agora, jogou não a tá? instituição militar contra a Polícia Civil. Não, Cada eu um tem acho a que- sua sede, por que não faz uma só? exato. Eu tenho uma opinião a não é- respeito disso formada Fala. já há muito tempo. Fala, Eu acho que a Polícia Civil é a polícia científica. Ela tem que tratar dos casos de investigação aprofundados. É isso que diz a lei. É isso que diz a lei. Mas pode estar junto. E a militar, a Pode estar preventiva, Exatamente, é preventivo. a preventiva e a busca do ato, a questão do ato. E deve haver uma harmonia entre os dois segmentos da polícia. Mas Aqui, não ó, impede que três. estejam juntos. Aqui, Eu acho ó. que o problema não é bem Olha, esse, nos porque países- você usou a polícia civil como se usou a polícia militar para aparelhos de opressão da polícia militar, no tempo da ditadura militar, e não para fazer segurança do cidadão comum, né, do cidadão que paga Eu participei impostos. nesse período, viu, senhor Sérgio Lamberto? Usou-se a polícia civil também como aparelho de espionagem, de repressão, e hoje nós temos o resultado que nós temos aqui hoje. Nunca foram molestados e dizem que foi Mas molestado. essa é outra Mentira, história, mentirosa. vereador. Essa é outra história. Mas o Eu fui chefe da Cefé, DOPS, senhor. E dizer aqui, peraí, aqui, já, que foi molestado. Molestado coisa nenhuma, demagogia. eu gostaria até, o vereador, essa questão da integração, da harmonia. A harmonia hoje, ela não é institucional, ela é de pessoas. Pessoas. As instituições, eu acho que até pela cúpula da instituição, eu dou um exemplo bem claro. Nos pequenos municípios convive muito bem. Por quê? Porque tem um policial civil, tem 2 policiais ou 3 policiais militares. Família. São obrigados a se unir. Nos grandes centros é que por pessoas, por vaidades, por uma série de coisas, é que as coisas são distorcidas. Você disse que de repente num período teve 2 oficiais, Foi. mas também teve períodos que delegados também prejudicaram a integração. Hoje, eu digo o seguinte, eu convivo muito bem aqui com o Paulo Queiroz, convivo muito bem com o Padilha, que são os 2 mais diretamente que a gente trata, né? Eu repasso sempre as informações via o delegado regional, porque eu acho que ele Nós não temos que conhecimento. direciona. Ninguém tem conhecimento. Se existe essa... Não temos conhecimento. Bom, daí depois então fica um debate... Eu entrei contra a Polícia Militar. Só entrei uma vez na minha vida. Uma vez entrei lá dentro. Olha, a Polícia Militar tem Uma de vez. portas abertas para qualquer Uma policial vez. civil. Então veja Tá. você... Então, eu acho Tá, que... o objetivo realmente é acertar. Nós estamos entrando na reta final do nosso Você tem o quê? programa. Um gancho de tempo É pra assunto para... É assunto Teve para reunião mais... da Secretaria de Segurança Pública, o delegado Paulo Queiroz, doutor Ademir, e esse Isso, doutor secretário de Segurança Pública, 3 horas. o senhor vai dizer na sua despedida. Pode dizer. Posso dizer. continuar então? Pode É dizer. bom que o telespectador todo conhecimento, Já se despedindo, é claro, do debate. que nós tivemos uma reunião com a sua excelência, a senhora secretária de Segurança Pública, um grande secretário de Segurança Pública, dos 48 secretários de Segurança Pública, foi o que mais destacou na minha vida profissional, tratando exclusivamente da segurança de Blumenau. O doutor Paulo levou um plano de serviço para ele, o doutor Ademir esteve junto, eu estive junto, o secretário está preocupado, por isso eu vou inaugurar agora o 3º distrito, o nosso delegado faz um estudo para criar duas delegacias. E agora quero deixar aqui registrado nesse encontro que o secretário de Segurança Pública está preocupado, sim, com a segurança pública. Tinham 3 horas de reunião, junto com o regional, o doutor Paulo Queiroz, preocupado com o povo Blumenau para que ele possa ir e vir sem ser molestado. Eu peço que o telespectador conte com o apoio da sua excelência, sua secretária de Segurança Pública, do meu delegado, doutor Paulo Queiroz. Eu não estou autorizado a falar Polícia Militar, mas eu tenho estima pela Polícia Militar. Eu sou um dos vereadores. Inclusive, eu tenho moções a oficial de Polícia Militar, feito por esse vereador, porque realmente desmerece. Eu fiz algumas moções, né, o presidente? Sim. Na sua gestão, inclusive. Certo. A Polícia Militar, porque eu respeito que eu tenho pela... E eu sou um dos policiais que dou força à Polícia Militar dentro do meu plantão, dou força a ele. Como temos recomendações do regional para dar apoio total e ser solidário toda e qualquer ação da Polícia Militar. Essa é a instituição do nosso regional. Muito obrigado. Desculpa a minha exaltação, eu não vim aqui para falar bonito e nem usar demagogia. Eu sou autêntico. E peço ao Ministério do Justiça, que eu tenho maior estima, maior respeito por esses homens, que chame os poderes de segurança e diga, trabalhem. Não que vai burlar as leis brasileiras, mas sim trabalhem. Tenho certeza que o índice criminal irá baixar 80%. Doutor Paulo Queiroz, prazer grande recebê-lo aqui nesse debate do TVL Debates. No encerramento, doutor Paulo Queiroz, Olha, para nós é uma oportunidade. qual a solução? Qual a Solução rápida, a mais rápida possível. A solução eu acho que está aí dentro daquilo que foi colocado. Não resta, por exemplo, para nós, que não seja a integração, a união dos esforços
e sentar e conversar francamente dos problemas que existem e buscar uma solução em conjunto. E principalmente, quando se buscar essas soluções, despir-se de vaidades e de interesses particulares. Eu tenho dito sempre que não adianta querer colocar interesses particulares e vaidades acima do interesse público. Nós não podemos nos dar ao luxo, e isso eu disse ao Coronel Celso quando nós nos conhecemos pessoalmente, que tanto ele quanto eu não podíamos nos dar ao luxo de colocarmos os nossos interesses particulares e corporativos acima dos interesses da cidade de Blumenau e da região do Vale do Itajaí. Então, veja você que se nós sentarmos e buscarmos com o apoio de todos, do Poder Legislativo, do Poder Executivo, da sociedade como um todo, aí representado pelos poderes, as soluções, nós iremos encontrá-las e buscaremos uma solução caseira para que nós possamos ter um dia de amanhã mais tranquilo e melhor do que tivemos hoje. Tenente Coronel Celso, nas suas despedidas, também a sua mensagem a respeito das soluções imediatas para... Bom, primeiramente, o meu agradecimento todo especial à TV Legislativa Debate, que nesse programa abriu um espaço para que nós pudéssemos compor aqui, estar junto nessa composição de mesa. E dizer que o grande objetivo, quando fui convidado para vir comandar Blumenau, eu tracei 2 objetivos. Um deles era trabalhar por Blumenau e pela região. E segundo, era uma transparência no nosso trabalho. Isso aí nós estamos deixando o quartel, o 10º Batalhão, as suas bases operacionais, todo o efetivo do batalhão com uma disponibilidade para que as pessoas recorram a nós, busquem e nos informem, nos repassem algumas informações que são muito necessárias para a conclusão dos nossos serviços. E dizer que, mesmo que o sistema esteja na atual conjuntura, como nós retratamos aqui, até com uma certa falência, tá? Nós não recuaremos e continuaremos a luta em busca de uma paz social, que é o que realmente todos nós queremos. Porque eu, tirando a minha parte, eu também sou membro da sociedade. E não deixo de ser mesmo fardado. Então, também sofro com isso. Então, nós gostaríamos de manter essa sociedade num nível de qualidade de vida, num nível de segurança que ela merece. E a região também merece, uma região trabalhadora e ordeira. Eu acho que, nesse aspecto, conte com a Polícia Militar, que nós estaremos aí. Presidente da Câmara, Rufino Seibert. O papel da Câmara, o que a Câmara está fazendo, o que a Câmara vai fazer, qual é a proposta da Câmara de Vereadores, do senhor como presidente? A proposta é efetivamente nós iniciarmos de fato o processo diante dos profissionais que estão aqui na mesa, e a ideia deles é de fato nós iniciarmos o processo que é no dia 10 de abril, audiência pública, chamar de fato os poderes, chamar os políticos, chamar os conselhos, né, que trabalham nos nossos bairros. Eu estou convicto de que a Câmara está certa, a mesa diretora está certa, nós temos que iniciar este debate, esta audiência pública, porque o que nós não conseguimos resolver aqui, nós temos que levar adiante. Para isso, nós vamos convidar todos os nossos políticos de Santa Catarina, da nossa região, para que eles levem adiante do que nós não conseguimos resolver nesse encaminhamento inicial desta audiência pública. E do mais, eu quero agradecer a presença aqui do vereador Najel Marinho, doutor Paulo Queires, também o nosso tenente coronel Celso, e do vereador Célio Schollenberg. E agradecer a vocês, Sestrem, por mais essa oportunidade na nossa TVL. Muito obrigado. Vereador Célio Schollenberg, qual é o caminho? Olha, o caminho ficou bem explicitado aqui hoje. Nós precisamos de uma política nacional de segurança pública, né, de reformulação do Código Penal, da legislação, e nós precisamos implementar essa iniciativa que o Rufino acabou de colocar e abrir ainda mais no coração do legislador, do policial, da polícia militar, para o povo entender o que é a segurança pública e como se fazer segurança pública. Porque eles veem apenas o profissional de segurança pública como um aparato de opressão e tem que inverter essa lógica, trabalhar com uma nova lógica. E essa tarefa, se estranha, é uma tarefa para todos os cidadãos, e especialmente para os homens públicos que vão estar no ano que vem em Brasília,
na Assembleia Legislativa do Estado, no Governo do Estado, na Presidência da República, para fazer as mudanças que esse país precisa urgentemente. Muito bem. Este é o TVL Debates, o assunto foi segurança. Nós queremos agradecer as presenças aqui dos vereadores Célio Schollenberg, do PPS, o presidente da Câmara de Vereadores, vereador Rufino Seibert, o vice-presidente da mesa, vereador Nagel Marinho, do PFL, o comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar, o tenente-coronel Celso Doriano de Oliveira e o delegado regional Paulo Queires. O objetivo do TVL Debates, da TV Legislativa, foi exatamente dar mais uma contribuição, através desse debate, a este assunto tão polêmico, tão atual e tão importante e que mexe efetivamente com todos nós, que é segurança. Na próxima semana, seguramente, outro assunto de interesse da sociedade, nós estaremos discutindo aqui. Obrigado pela sua atenção e até a próxima semana.